é espelho, espaço, escuta, eu queria convidar vocês para a gente fazer um exercício de meditação, Pra cá, ver o fone. concentração. Você consegue colocar todo mundo no mundo? Lá no seu quarto, lá no seu quarto. Quero que o papai fica tudo pra instalar. A gente dentro nesse. Não, acho que não. O anfitrião consegue. Você consegue colocar todo mundo no mundo, por consegue. favor? Eu consigo? Consegue. Vai Então, lá em participantes, lá embaixo. Tá. Clique em participantes. E aí lá vai ter uma opção mutar todos. Ah, então eu acho que eu não sou anfitriã. Não, não é. Já mutei nele, sou eu, tá? Mônica, já mutei obrigada. todo mundo. Obrigada, Mônica, obrigada. Então, eu vou parar de compartilhar, para esse momento eu conseguir vê-los. Peraí, ainda estamos aprendendo. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma interiorização, meditação, exercício de concentração, chamem como quiser. Então, vou pedir para vocês encontrarem um lugar confortável, se sentarem confortavelmente, percebendo o lugar onde você está sentado, de preferência, sentindo seus pés no chão e, na medida do seu conforto, se possível, fechar os olhos. Se você não se sentir confortável de fechar os olhos, apenas encontre um ponto no chão para você concentrar a sua visão. E vai entrando em contato com a sua respiração. Percebendo o movimento de contração e de expansão que a sua respiração faz. Sem modificar o padrão da sua respiração, continua prestando atenção nela. E coloca a sua atenção nos seus pés, na planta dos seus pés em contato com o planeta Terra. E vai imaginando que dos seus pés vão saindo fios de luz que vão descendo, descendo, até o centro da Terra, até o coração da Terra. E essa energia do centro da Terra vai subindo por esses fios, subindo, até encontrar os seus pés, suas pernas, seus quadris, seu abdômen, peito. E essa energia para lá no seu coração, no centro do seu peito, no cardíaco. Continua prestando atenção na sua respiração. Sente a energia da Terra. E do seu coração saem luzes que vão subindo pelo pescoço, pelos ombros e saem pelo alto da sua cabeça, se conectando com todo o universo, com toda a possibilidade que está no universo. E essas duas luzes que vêm do coração da Terra e que vêm do universo se conectam no seu coração. Dessa conexão do seu coração, vou pedir para você imaginar alguém que você está com saudades de abraçar.
Imagina essa pessoa na sua frente. Imagina que ela se aproxima e que vocês se encontram num abraço. Um abraço fraterno, amoroso. Dessa energia do abraço vai se expandindo por todos nós que estão nessa sala agora. E vai expandindo para a nossa cidade, para o nosso país e para o planeta inteiro. E a gente oferece essa energia como um presente para a Terra, que hoje é o Dia da Terra. E aí a gente recebe o abraço do planeta e vai voltando a atenção aqui para a sala. Sente os seus pés, as suas mãos. Vai abrindo o olho devagar e voltando aqui para o nosso encontro. Todos bem? Sim. Sim, todos bem. Eu bem. Sim. Sim, maravilhoso. Eu também. Combinados, eu diria. Uma delícia. Que bom! Então eu queria interagir com vocês um pouquinho para saber como é que vocês chegam para esse nosso encontro, para saber um pouco mais desse grupo. Então tem uma ferramenta que chama Mentimeter. Para você acessar, é só você ir no navegador do seu celular ou aí no seu computador, numa outra aba, e acessar esse site, menti.com. Ele vai te pedir para digitar um código. O código é esse, 698781. E lá tem uma pergunta. Em 2 palavras, como eu chego para esse encontro? Eu vou colocar aqui na tela, vou parar de compartilhar essa aqui. A Cons vai colocar o código, já deve ter colocado no chat para todo mundo. Eu vou colocar a tela do Mentimeter para a gente ver como é que chegamos, todos sabermos como estamos. Já está aí no chat, tá, pessoal? Quem precisar olhar, pode usar uma outra aba do computador, para quem está no computador, ou pode usar também o celular para fazer isso. Eli, quando você exportar a sua tela com as respostas, o código vai estar lá em cima também, tá bom? Ah, vocês já estão vendo ou não? Não. Ainda não. Não, né? Você precisa compartilhar de novo. Ah, desculpa. Aí vai Isso aí. O código está lá em cima para quem precisa. Tá. Curiosa, bem estressada, tranquila, saudosa, ansiosa, disponível, esperançosa. Ó, a curiosidade está ganhando, que coisa boa. Fortalecido, com vontade, vulnerável, serena, emocionada, feliz, receptiva, com esperança. Aberta, cansada. Tem muito cansaço ultimamente, né? Bem, leve, corajoso. Coisa boa. Quem ainda não tem a sua palavra aqui,
Fique tranquilo ou tranquila que a gente vai emocionada. Depois a gente manda essa nuvem de palavras, uma foto da nuvem de palavras no chat. Aqui a gente já tem um pouco do termômetro de como chegamos. Deixa eu só compartilhar aqui, mas eu preciso sair daqui e entrar aqui. Boa. Vocês me ouvem? 871869, 8785, Sim, 87. eu estou ouvindo, mas acho que tem que colocar no mudo para o pessoal. Sim. Mônica, você pode pôr no... Já fiz. Já fiz, fica tranquilo. E mais apareceu. Curiosidade é um motor para a gente se abrir e para aprender. Então, que a gente possa juntos aprender mais sobre nós e sobre tudo que a gente está vivendo aqui nessa 1 hora que a gente vai estar juntos. Quando eu pensei nesse episódio do Espelho, Espaço, Escuta, me veio imediatamente à mente a Brené Brown, que é uma pesquisadora americana que pesquisa a vulnerabilidade, a vergonha e a coragem. E aí no meu processo de criação vão chegando outros autores e outros parceiros que vão me ajudando a conectar pontos e chegar nessa construção que eu vou compartilhar com vocês hoje. E aí quem me chegou... Oi? Posso pedir para você ligar sua câmera, que você acabou ficando com a câmera no... Ah, é verdade, desculpa. Não, não tem problema, para isso que nós servimos. Voltei. Vamos a este serviço. Tá bom. Eu vou te perguntar, a gente está gravando, tá, né? Você lembrou de gravar hoje? Ótimo, lembramos. E aí, me chegou essa frase que eu já conhecia, do Guimarães Rosa, né? O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O próprio movimento da vida é de apertar e afrouxar, né? O nosso coração bate na contração e no relaxamento. E eu desconfio que, como humanidade, a gente está num grande parto, né? Num grande movimento de contração e de expansão. E que dessa contração que nos foi imposta pela vida, a gente possa aproveitar a contração para depois fazer um movimento de expansão, de consciência, de percepção, de perspectiva e de mundo. E a Brené Brown define vulnerabilidade como vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado, né? Essa é uma das definições que ela traz. E na pesquisa dela, ela percebeu que vulnerabilidade nada tinha a ver com força, nada tinha a ver com medo, tinha a ver com coragem, tinha a ver com começar algo, com dizer eu te amo primeiro, com dizer, sabe de uma coisa? Não sei. Sabe de uma coisa? Eu tô com medo. Isso é ser vulnerável. E o poder da vulnerabilidade é que quando a gente se mostra vulnerável para o outro, a gente se conecta. Sem vulnerabilidade não tem conexão. E aí quando eu fui construir esse slide, fui procurar fotos para usar, me veio, não sei por qual caminho que eu digitei lá, a foto das tartaruguinhas quando nascem indo para o mar. E eu pensei, quer mais vulnerabilidade que isso, né? Um serzinho que acabou de nascer e que vai para o mar, e que se joga para o mar, né? Que se joga com coragem, sem ter a menor ideia do que vai acontecer, mas vai, né? Se joga para a imensidão do mar. E eu me dei conta de que vulnerabilidade é a própria vida. Estar vivo é estar vulnerável, seja com Covid-19, seja sem Covid-19. Essa impermanência e esse pulsar da vida é vulnerabilidade, é estar vulnerável o tempo todo. A gente só não sabia que a gente estava vulnerável o tempo todo e agora a gente tem a chance de se ver vulnerável, de se perceber vulnerável e aproveitar o que isso tem de bom.
Todas essas lives que a Dani falou no começo que estão acontecendo, tem umas que eu perco também, tem umas que eu consigo ver. Numa das que eu vi, feita pelo Vicente Lourenço de Góes, que é um consultor de desenvolvimento humano e psicólogo, ele trouxe essa frase: por onde vida atravessa, não há possibilidade de permanência. A vida é uma completa impermanência e os budistas dizem muito isso. O budismo diz isso. Só que a gente não se dá conta, porque a gente quer o quadradinho, a gente quer o lugarzinho confortável, o lugar conhecido, o lugar sabido, sem se dar conta que o pulso da própria vida é a incerteza, é o não sabido, é a impermanência. Se a gente consegue sustentar um pouco esse momento, eu acho, de desvelar das coisas, que as coisas não estão dadas, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quando vai ser. Se a gente der um pouquinho de espaço para essa impermanência ou para essa incerteza, para esse desvelar das coisas, eu desconfio que a gente vai encontrar um novo lugar muito melhor do que o que a gente tinha antes. E aí tem essa frase também que eu gosto muito, que é de um pintor chamado Paul Klee, que diz: a forma é fim, é morte. O dar forma é vida. Tem um desses memezinhos de internet que mostra a batida do coração, né? Quando ela estiver parada, sem altos e baixos, sem impermanências, a gente não está mais vivo. Então que a gente possa ter abertura nesse momento para esse pulso da vida, para esse parto que a vida está nos proporcionando. E por falar em budista e impermanência, eu trouxe essa frase da Pema Chodron, que é uma monja budista, que diz: com o globo inteiro abalado, o que fazer quando as coisas se desmantelam? Ou você se torna mais fundamentalista e tenta juntá-las, ou renuncia às velhas metas e ambições e vive a vida como um experimento, inventando-a enquanto vive. Que a gente possa escolher não ser fundamentalista e voltar para um lugar conhecido que não existe mais e tenha abertura para esse desconhecido que vai chegar, experimentando a vida enquanto vive, dia após dia. E eu acho que isso tem muita beleza. Eu tenho visto coisas lindas surgirem nos últimos dias muito rapidamente, porque a gente, ou parte de nós, estamos nos permitindo viver e experimentar a vida enquanto vivemos. Hoje mesmo eu vi que foi lançada uma plataforma que junta empresas que querem doar com empresas que precisam, com órgãos de saúde, empresas de saúde que precisam de doação. Uma plataforma que compartilha informações o mais rápido possível sobre a Covid. Então, e eu imagino que cada um dos que estão aqui tem exemplos de coisas incríveis que estão surgindo nesse mundo a partir dessa nossa contração, dessa barreira. E por querer o lugar conhecido, por não querermos nos perceber vulneráveis, a gente se anestesia. E isso a Brené Brown, que traz da pesquisa dela, é que a gente, para não sentir dor, medo, vergonha, tristeza e a própria vulnerabilidade, a gente vai criando anestesias. Se joga no trabalho sem parar, fica nas redes sociais 1 milhão de tempos, vai para as drogas, vai para o álcool, é só uma taça de vinho, é só hoje, e vai se anestesiando da vida. A má notícia é que a anestesia não é seletiva. Quando a gente anestesia dor, medo, vergonha, tristeza e a vulnerabilidade, a gente também anestesia amor, alegria, gratidão e felicidade. Abraçar a completude da vida e entender que tem dor e ao mesmo tempo tem amor, que tem medo e ao mesmo tempo tem alegria, que tem vulnerabilidade que ao mesmo tempo tem coragem, é o convite que a Brené Brown nos faz e que eu acho que é tão interessante para a gente nesse momento, já que estamos todos nós vulneráveis.
A outra coisa que a Brené Brown diz é que vulnerabilidade sem limites não é vulnerabilidade, é outra coisa, né? É loucura. E a gente tem visto algumas pessoas, né, que acham que tá tudo bem, que pode tirar a máscara, que pode abrir a economia, que pode ir todo mundo para as aglomerações e para a rua. Esse tipo de vulnerabilidade não ajuda. É outro tipo de vulnerabilidade. Quando ela diz que a vulnerabilidade sem limites não é vulnerabilidade, em tempos de temperatura e pressão normais, ela pede que a gente se preserve e perceba em que ambientes e com que pessoas eu posso me mostrar vulnerável. E só tem esse passaporte para me dar um feedback a partir da minha vulnerabilidade, palavras da Brené Brown, quem está na arena sangrando, suando e chorando comigo. Como a gente está num momento em que estamos todos na arena sangrando, suando e chorando, a gente tem a oportunidade de experimentar esse lugar e de trazer novas respostas. E aí, essa semana também, ouvindo a Brené Brown entrevistar um especialista sobre luto, ele traz uma história que eu já conhecia, que é muito linda e que eu vou compartilhar. Diz uma lenda que um homem chegou para Deus e perguntou: Deus, eu quero conhecer o céu e o inferno. Me apresenta? E ele mostrou para esse homem 2 portas. E o homem entrou na primeira porta e viu uma mesa enorme, farta, cheia de alimento. E ao redor dessa mesa, muitas pessoas desnutridas, tristes, magras. E ele olhou para tudo aquilo e pensou: certamente esse é o inferno. E aí ele foi para outra porta. Chegou na outra porta, ele viu um cenário parecido. Uma mesa enorme, farta, alimento, que parecia muito nutritivo, muito cheiroso, muito gostoso. E as pessoas ao redor da mesa, nutridas, felizes e compartilhando. E aí ele percebeu um detalhe. Nos 2 cenários, tanto na primeira porta quanto na segunda porta, as pessoas seguravam colheres enormes. Tão grandes que não era possível se servir do alimento e colocar na própria boca. Na primeira porta, as pessoas faziam um esforço enorme para colocar a colher na sua própria boca, apenas. Na segunda porta, elas não colocavam na própria boca, elas esticavam o braço e davam para a pessoa do lado e recebiam da pessoa do seu lado. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um grande convite para, sabendo que estamos todos vulneráveis, olharmos como é que a gente ajuda quem está do lado. A gente não vai passar por tudo isso de forma íntegra sozinho, né? É tudo tão complexo e tão incerto que sozinho a gente não vai dar conta e a gente vai sim precisar olhar para o lado, precisar ampliar as perspectivas e nos ajudarmos todos, da forma que for possível para cada um, cada dia. Às vezes a gente olha, eu ouvi pessoas falando isso, mas é muito grande o problema do mundo. Como é que a gente vai resolver isso? A gente não vai resolver o problema do mundo. Mas a Madre Teresa de Calcutá diz: pode ser uma gota no oceano que você coloca, mas a hora que você coloca essa gota, o oceano é outro. Não é bem essa a frase dela, mas é quase isso. Então, que a gente possa colocar a nossa gota e seja uma gota especial. De vulnerabilidade, era isso que eu queria dizer para vocês, compartilhar com vocês. E queria fazer um convite agora para a gente interagir em pequenos grupos, a partir dessas perguntas que estão aqui. A realidade que a gente vive normalmente tetraemerge. Tem uma dimensão que é interna e individual. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou sentindo e pensando coisas. Enquanto, a partir desse sentir e esse pensar, eu me comporto de alguma forma, é o externo e individual. Tem uma dimensão da realidade que é coletiva. Então, eu me comporto desse jeito, a partir dos meus sentir e do meu pensar, mas também dos valores da nossa cultura, da cultura que eu estou inserida. E existe uma dimensão que é externa, coletiva, que é a partir de tudo isso, que processos, que procedimentos a gente cria
como coletivo para viver junto. Então, o convite é que vocês se coloquem no meio desse cruzar aqui de palitos de sorvete e se olhem. O que eu penso e sinto quando eu me percebo vulnerável? Como eu me comporto quando eu estou vulnerável? Que valores da minha cultura me fazem sentir assim? E aqui não tem julgamento de valor, se você se sente bem ou se você se sente mal, é como você se sente. O que a cultura te informa quando você se vê vulnerável? E que contextos contribuem para você se colocar vulnerável? A Cons vai nos ajudar e nos dividirmos em grupos. Eu vou pedir para cada grupo eleger uma pessoa para ser um porta-voz, porque aí quando a gente voltar, a gente compartilha um pouco dessa escuta, desse espaço e desse espelho que vai ser essa conversa. Pode ser? Onê, seria bom você também falar de quanto tempo a gente vai para a sala. Ai, tá, obrigada. 10 minutos para conversar. Sim. É bem curtinho. Eu vou, Nili, pedir para você que está com as perguntas mais fáceis, enquanto eu divido as salas, colocar no chat as 4 perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá, tá? Tá bom. E vou dividir as salas agora. Sempre vocês vão olhar que o tempo fica correndo na ponta superior direita, tá certo? Então vamos lá, 10 minutos para todo mundo. Espera só um pouquinho. Abrindo as salas. Muito bem. Salas abertas. Legal. O pessoal vai indo aos pouquinhos. As salas estão praticamente... Vamos ver, o pessoal está indo. Show de bola. Quase todo mundo já foi. Muito bom. Vamos ver se todo mundo já foi. Tem uma outra pessoa que não foi, mas tudo bem. Ficamos por aqui. Você está aparecendo 2 vezes para mim, por que será? Você está sem som, você está sem som. O meu computador está reiniciando, ó, tá vendo? Ah, tá. E aí eu tô fazendo umas atualizações hoje, aí eu pus o celular e o computador hoje, para ter um backup. Peraí, deixa eu só, é que uma pessoa falou, achei que, me parece que acabou. Acho tão fofo o pessoal se despedir. É, bonitinho, né? Acho demais. Acho muito querido, assim, das pessoas. Sim.
A segunda parte é mais curtinha. Quantos minutos ainda tem? Nossa, eu gostei muito. Tem 24, 14 minutos. Não, deles Vou ficarem olhar no agora. grupo. Vou olhar agora. Oi, Carmen. Que bom que você veio de novo. Oi, Nelly, desculpa, eu estava na terapia e, enfim, acabou durando mais, estava precisando tanto, desculpa, não sei se eu consigo Imagina. participar. Terapias são sempre perdoadas, ainda mais agora. Não, o pessoal foi conversar em grupos e volta daqui a pouco, mas tem um pedacinho ainda, fica com a gente. Ah, tá bom, desculpa, eu a semana passada queria tanto também, tive outro problema e hoje eu estava empolgada na terapia, enfim, fazia tempo que eu não falava com ela, porque achei que estava dando conta, que ia dar conta. Aí ela falou, nossa, pensei tanto em você, e eu escrevi para ela, falou, nossa, pensei tanto em você hoje. Então teve uma conexão aí da gente se falar, porque eu já não estava indo toda semana, mas acaba que foi super importante falar com ela de coisas que eu estou vivendo, né? Nesse momento que muda tudo, né? E a gente precisa saber lidar. Então foi bem importante, diria, para você. Que bom que você pode estar lá e vai poder estar aqui agora um pouquinho, porque ainda tem um pouquinho de conteúdo e de conversa. Tá bom, combinado. Obrigada. Tá bom. Para você saber, ainda tem 5 minutos, tá? Tá bom. Eu volto aqui um segundinho. Eu também. Já venho, pessoal. Fiquem aí. Oi, Tati. Tudo bem? Você está sem som. Só vi tua mensagem agora, eu estava no supermercado, esqueci completamente. Imagina, o pessoal está nas salas. Tem agora uma segunda parte que a Nelly vai falar sobre coragem. Eles estão discutindo uma questão mais de vulnerabilidade. Fica aí com a gente um pouquinho, assim você pega o segundo pedacinho. Mas não tem problema, a gente está gravando tudo. Boa, amiga, boa. Quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, que loucura. Eu estava no super. Falei que ai, coisa, olha a minha cabeça. Branquinha, branca. Normal. Branquésima. Tu pintou em casa, né? Eu tenho que arrumar. Eu pintei em casa. Tá ótimo. E aí, tudo bom? Como é que tá o pequeno? Tá ótimo. Tá dormindo, graças a Deus. Uns minutos de sossego. Ai.
Aqui a gente já está em discussão que não vai ter mais aula com os guri esse semestre, né? Só o próximo. Entendi. As mães pulando dessa altura. Ave Maria. A Sabrina conseguiu vir, a Tati, E coisa aí? boa. E aí, amiga, tudo bom? Tudo, e você? Adorei a frase da Benebé. Aquela que você usou no link. Vulnerabilidade é a coragem de fazer sem ter a certeza do resultado? Da arena, né? Tem que botar a cara na arena. É isso, tem que se jogar. Faltam 2 minutos, tá, Nelly? Tá bom. Tudo bem com você, Sá? Que bom que você conseguiu entrar. Desculpa, eu tava assim até agora com a minha chefe pedindo milhões de coisas. Aí quando eu fui pro WhatsApp, eu falei, nossa, o link, gente, 6h30 já. Aí eu entrei, não entendi, tinha tanta gente. Aí ela começou a falar... Constanza. A Constanza, desculpa. Falou assim, não, o pessoal já tá saindo, tá todo mundo saindo. Eu falei, gente, acabou, né? Aí eu te mandei a mensagem que você falou. Tá todo mundo, nossa, tá todo mundo saindo. Eu, nossa, gente, será que... Não, tá, tão tem rápido, um pedacinho assim. ainda. É que o pessoal foi para salas menores para conversar. Gente, eu não sabia que tinha essa opção, muito legal. Não é demais isso? Gente, muito legal. Porque quando o grupo é muito grande, para conversar todo mundo fica difícil, né? Tem que ter bastante tempo. E aí, assim, dá para fazer um grupinho, conversar e voltar. Muito legal. Adorei, mas eles vão voltar para discutir alguma coisa que vocês colocaram, é isso? Sim, vão voltar. E olha o pessoal voltando. Olha lá, o pessoal Gabi, tá voltando. é um povo incrível, um povo inenarrável. Ô, Nelly, o pessoal já tá voltando, tá? Tem mais 60 segundos para voltar aos poucos. Tá bom, então vamos aguardando. A hora que você vê que todo mundo voltou aí, que deu tempo, você me avisa, que aí a gente abre para conversar. Oi, Sérgio, tá de barba, modelo quarentena. O pessoal ainda tá voltando, né, Cons? Ou já foi todo mundo? Nelly, não tem condição, é muito pouco tempo. Voltamos todos, né? É muito pouco tempo para conversar? Todo mundo quer conversar? A gente quer conversar. Ai, que bom, que bom. Então, vamos lá, quero ouvir alguns de vocês, assim, a gente não vai conseguir ouvir todo mundo, mas uns 2 ou 3 porta-vozes de como foi essa conversa, que sentido vocês fizeram juntos, o que surgiu aí da vulnerabilidade. Posso ser a cobaia aqui, Nelly? Vem, Gabi, joga na arena. Vamos lá. Eu fiz com o Sérgio, que eu não conhecia, inclusive foi super bacana, e com a Cidinha. E o que nós percebemos no aspecto individual, tanto o Sérgio como eu nos sentimos inseguros, a Cidinha trouxe a questão do medo, mas, em geral, nós procuramos, de certa maneira, nos sentimos desafiados a encontrar soluções para essa vulnerabilidade vinda de sensação de insegurança ou de medo. Claro que depende da situação. O Sérgio trouxe que ele procura, por exemplo, contornar e não prolongar este sofrimento, mas no nosso caso da Cidinha e meu, nós temos uma característica de realmente pensar um pouco mais, não enfrentar a situação logo de cara, analisar para depois agir. Então, talvez no primeiro momento a gente dá um passo para trás. E depois que a gente encontra a solução, daí a gente, inclusive a Cidinha trouxe um exemplo muito interessante. Ela falou, é como quando a gente procura alguma coisa e a coisa está na sua cara e você não acha. Então, de repente, você procura algo
você dá um passo para trás, dá uma relaxada, vai fazer outra coisa, e de repente a coisa aparece porque estava na sua frente, ou quando você busca uma resposta, isso é muito comum. Em relação a valores, aí valores e contexto, a gente acabou trazendo um pouco junto, e foi muito interessante porque nós falamos de competição, pressão e cobrança, que são valores que existem na cultura e que acabam nos trazendo ansiedade, e no aspecto profissional, a questão do perfeccionismo, de não poder errar. Então, veio a questão do profissional, mas também em alguns aspectos veio a questão do familiar, de trazer uma ansiedade. Mas os valores foram a competição, pressão, cobrança, perfeccionismo, tudo isso. Uhum. Muito legal. Essa coisa da competição, da cobrança e do valor, né? Aquilo que ela fala, em tempos normais, a gente se colocar vulnerável para quem merece receber a nossa vulnerabilidade, né? Para quem tem condição de acolher, e também não se colocar totalmente vulnerável, onde você não vai receber acolhimento. E aí, olhando para o momento que a gente está, de toda a vulnerabilidade, talvez seja uma chance da gente sair desse lugar de competição e ir para a colaboração, né? Como eu disse, eu tenho visto coisas interessantes. Sempre tem o lado ruim da história, né? De surgirem coisas que não são tão legais e gente que ainda quer reforçar ainda mais a competição, mas tenho visto coisas muito bonitas no caminho da colaboração que pode mudar a nossa cultura. Obrigada, Gabi, por compartilhar. Quem mais quer trazer um pouquinho do que conversou? Posso ir aqui em nome do grupo, Fabiola? Pode, que bom te ver, querida. Tô que feliz. Saudade. Obrigada pelo convite, super feliz, adorei estar aqui com vocês. E aí também noto um pouco do que o nosso grupo trouxe. Tava a Juliana, tava a Adriana, tava mais alguém que depois eu perdi aqui no qual que ele estava falhando. Mas eu tomei nota aqui do que a gente falou. Então, algumas... Kátia, isso. Algumas trouxeram que a gente se sente, quando se sente vulnerável, se retrai. Então, rola um fechamento e uma observação. Assim, vamos observar primeiro, ainda mais num momento como esse, vamos ficar mais introspectivo, observar mais, melhorar a escuta, do que necessariamente se abrir vulnerável para o outro. E aí uma pessoa do grupo falou, não, eu peço. A minha primeira reação é sair e pedir ajuda, para pedir colo para quem está próximo, né? Mas aí, ao contrário do que poderia ser nossa, que bom, né? Alguém que se mostra vulnerável, que consegue abrir essa vulnerabilidade, como a Brené Brown fala tão bem, ela falou, mas olha que interessante, às vezes eu me sinto mal por fazer isso, me sinto julgada, porque eu deveria ter dado conta, será que eu não poderia ter esperado um pouco mais antes de pedir ajuda? Então, o que trouxe para a gente muito esses valores de que a gente tem que dar conta, de que a gente tem que dar conta das coisas. Então, se mostrar vulnerável é mostrar que não está dando conta de algo que é teoricamente esperado por nós, né? Então, pedir esse colo, pedir esse socorro pode ser visto como um não dar conta, é um sinal de fraqueza. Que eu acho que é um peso que tem para muitos de nós. Uma das pessoas falou, não, eu não me sinto assim, e eu me permito errar, e aí a gente falou muito de, puxa, que bom, isso tem um espaço muito poderoso, porque no momento que a gente se abre vulnerável e se coloca mais aberto a mostrar suas fraquezas, você abre também um canal da empatia, né? Você permite que o outro também te veja como um ser humano que também tem falhas, que também possa simpatizar com o seu momento que você está vivendo e perceber que, puxa, também estou vivendo isso, podemos nos ajudar aqui. Acho que a gente falou um pouco disso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que foi mais ou menos isso. Legal, tem um fio disso que você falou que eu acho que é interessante, que é de novo voltar para o movimento da vida, né? Quando a gente inspira, inspirar e expirar, esse movimento de contração e de expansão, talvez esse silêncio inicial de, peraí, deixa eu dar um passo para trás, seja essa coisa do contrair. E existe um espaço entre a inspiração e a expiração, né? Se a gente talvez prestar atenção nesse momento, usando a respiração como uma metáfora, depois que eu dou esse passo para trás e me contraio e olho e percebo um pouco mais, o que eu faço para dar o passo para frente?
né, para dar o salto no escuro e na incerteza para ir para a expansão. Talvez olhar um pouquinho para isso seja legal. E também de, puxa, eu me jogo e vou, e muitas vezes me sinto julgada, para quem trouxe isso, vou voltar para Brené Brown, tem o direito de te julgar quem está na arena sangrando, chorando e suando. Então, se a pessoa não se jogou e não fez, desculpa, não tenho o direito de me julgar. E aí, as pessoas vão julgar? Vão, mas tá bom, tá ok, julga aí. Você não tá na arena sangrando, chorando e suando. Então, eu não te dou essa permissão, né? Tem um limite. Muito bom. Quem mais? Mais uma voz para depois a gente ir para a parte da coragem. José Renato. Vamos lá. Nós não entramos em flow, que o tempo passou, a gente não conseguiu administrar bem o tempo. E no final eu fiquei com a missão de ser o porta-voz aqui e não registrei, talvez a gente não tenha explorado de uma forma tão plena, né? Então eu vou tentar parafrasear e fazer uma leitura que talvez não sei se vai refletir 100% de tudo que a gente conversou, né? Mas a questão assim de como que a gente está se sentindo, existe uma convergência. Estava eu no grupo, era Osmar e a Sarita. O que a gente percebeu assim, houve de repente de um momento para o outro foi muito drástico, né? Uma parada, uma desacelerada, né? E estamos assim restritos aí nesse confinamento, saindo só para ir no mercado, coisa assim muito pontual, e mudou tudo, né? Então, primeiro esse sentimento assim de se readaptar, de desconforto, essa vulnerabilidade assim de o receio, né? Não sei, de repente vem as notícias aí de alguém próximo que ficou ruim, pessoas que têm parentes, alguém que faleceu. Então, são coisas assim, então isso não é detalhe, né? Então, isso começa a gerar uma intranquilidade. A gente não sabe exatamente tudo o que está acontecendo, mas a gente vê que é um movimento que externamente ele está afetando o mundo todo e tudo vai ser diferente, né? E um outro sentimento que eu sinto agora olhando para a tela aqui, estou vendo a fisionomia de vocês todos aqui, então é muito agradável isso, né? Ou seja, é importante num encontro virtual, que para mim está sendo uma surpresa agora, no meu ponto de vista, não sabia que tinha esse recurso da gente poder fazer essa discussão em grupo. Eu estava pensando, isso é genial fazer isso, eu estava pensando nisso, mas como fazer? Vocês me brindaram hoje com uma experiência concreta, né? E então no contato virtual é importante a gente estar se vendo, né? Então aquele sentimento assim de vulnerabilidade, de isolamento, tal, eu não me sinto só, né? Então esse é um movimento que eu poderia traduzir de uma convergência da nossa conversa também, né? Estamos juntos aí, né? E com relação a valores, eu acho que a gente acabou não explorando, mas eu acho que falas do que foram ditos anteriormente, eu percebo que eu pelo menos me identifiquei, né? Ou seja, o valor é de cooperação, de colaboração. Então, se eu pedir ajuda, alguém vai me ajudar, né? Ou seja, eu não tô só. E as informações, eu nunca tive tanta doação de conteúdo, de trocas genuínas de qualidade, e eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas e profissionais especiais nesse momento, né? E até em momentos anteriores à pandemia, o tempo que eu levaria para ter contato com reuniões ou pessoas, seria muito longo. Então, às vezes, num dia, eu moro em Jundiaí, para mim deslocar para São Paulo, participar de um evento, de uma reunião, foi o dia. Então, eu cheguei a participar de 3 webinários, reuniões e conteúdos de qualidade que eu não teria acesso se não fosse esse momento da pandemia, né? Então, eu estou vendo assim essa vulnerabilidade trazendo
um jeito diferente que a gente está aprendendo, né? Então é um momento assim de humildade, de aprendizagem muito grande, né? Que coisa boa, que bom que você não se sentiu só. Na outra live que a gente fez, tinha uma frase de uma música do Caetano Veloso que é: nos sabermos sós sem estarmos sós. Né? Estamos sós em nossas casas, mas não estamos sós e a gente quebrou a barreira do tempo e do espaço. Você está em Jundiaí, a Mari, acho que está aqui, eu vi ela antes, não sei se ela ainda está. Está em Valência, na Espanha, e deve ter gente em outros lugares. A Tati está em Campinas. Em Natal. Sarita está em Natal. Tem gente no Rio de Janeiro. Então, fantástico. Quebramos a barreira do tempo e do espaço. Estamos aqui todos juntos e conectados, nos abraçando. Obrigada pelas contribuições. Tem mais um tiquinho de coisa que eu queria mostrar para vocês sobre a outra parte, que é a coragem. Vamos junto? Acho que mais uns 20 minutinhos. Eu vou falar um pouquinho e depois a gente tem uma outra interação nos grupos. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Espero que esse momento de vocês conversarem tenha sido significativo para cada um. Para mim foi uma delícia ouvir o retorno. Na própria definição que eu trouxe da Brené Brown de vulnerabilidade já tinha a palavra coragem. E aí eu fui buscar no dicionário a definição da palavra coragem. E a definição da palavra coragem não traz a coragem como o contrário do medo. O medo está lá, né? Coragem é você ir com medo mesmo. Seguir o impulso que vem do coração com medo mesmo. E me chamou a atenção, nas duas definições, ter a palavra moral, forte, e a palavra espírito. Então, que definição bonita que é a definição da palavra coragem. E a coragem, acho que muitos aqui já sabem, a etimologia da palavra coragem vem do latim cor, é coração, e aticum é ação. Então, ação que vem do coração. Eu desconfio que esse momento que estamos todos vivendo, então, está nos convidando a sairmos tanto do cabeção, da mente, do mental, das respostas que vêm só do científico, só do cognitivo, e que a gente use o coração como um filtro para a ação. Então, que a gente continue valorizando a ciência, que precisa ser tão valorizada no momento que a gente está vivendo, valorizando o pensamento e a mente, mas lembrarmos-nos que o coração está aí, que ele sirva como um filtro para as nossas ações. Eu desconfio que se a gente der mais atenção ao coração, a gente vai conseguir ver esse mundo novo, nesse outro lugar que a gente ainda não conhece, mas que ele vai poder ser melhor do que o mundo que a gente deixou para trás. E aí, olhando para a coragem, eu falei, quero buscar uma história de coragem para trazer para a nossa live. E aí me veio o livro, me veio uma ideia de olhar para o livro do Newton Bonder, A Alma Imoral. Quem não leu ainda, super recomendo. Tem uma peça de teatro que obviamente não está acontecendo agora, mas para quando ela voltar, ou se eles inventarem um novo jeito de fazer, vale muito a pena ir. E A Alma Imoral me veio porque é um livro cheio de metáforas, cheio de histórias. E eu encontrei uma história de coragem na Alma Imoral. E essa história de coragem, e aqui eu vou usar como metáfora, com nenhum cunho religioso, é a história da fuga dos hebreus no Egito. Então imagine um grupo de pessoas fugindo do Egito, fugindo do faraó e chegando em frente ao mar. E esse mundo, esse outro mundo que eles buscavam, estava aparentemente inacessível, incerto, nebuloso. Tinha todo um mar à frente deles que eles tinham que enfrentar. E
nessa espera, né, em frente ao mar, encurralados pelo exército egípcio, percebeu-se que as pessoas tomavam 4 comportamentos diferentes. Alguns queriam se jogar no mar. Se jogar, e certamente se jogassem, iriam morrer. Alguns queriam voltar para o lugar anterior, para o estado anterior. Alguns queriam lutar. E outros queriam orar. Esses eram os 4 comportamentos. Se jogar, voltar ao estado anterior, lutar ou orar. Trazendo um pouco para o nosso... E nenhum desses 4 comportamentos trariam o novo mundo. Trariam o novo lugar. O que o Newton Bonder diz é que todo lugar que um dia se torna estreito, um dia foi grande. Todo lugar que se torna estreito, um dia foi grande. E a palavra Egito, né, na etimologia hebraica, significa espaço estreito. O Egito se tornou estreito. Eu acho que o mundo que a gente vivia antes de tudo isso se tornou estreito, né, se tornou inviável diante de tudo que a gente fez como humanidade. E a gente está nesse lugar, em frente ao mar, olhando para esse mar imenso, com algumas respostas, né? Alguns querendo lutar contra isso e achando que isso não existe, que isso é uma conspiração dos chineses, né? Querendo negar. Outros querendo se jogar no mar, não considerar o confinamento, se jogar para a vida irresponsavelmente. Outros querendo voltar para o mundo anterior. E outros orando. E orar não basta, né? E o Moisés, olhando esses 4 comportamentos, trouxe uma fala, que é: e disse Moisés ao povo, não temais, fique e vede a salvação do Eterno, para quem queria se jogar. Aqui, no lugar do Eterno, eu coloco o mistério, né? Fica e vê. Porque os egípcios que vedes hoje não volvereis a vê-los nunca mais, para quem quer voltar para o mundo anterior que a gente vivia. O Eterno lutará por vós, para quem queria lutar. Então é se entregar ao mar, como fez a tartaruguinha, como fazem as tartaruguinhas. E vós vos calareis, quem está orando. Orar não basta, né? E aí vem a voz de Deus, do mistério, a voz interna, na história é a voz de Deus, que diz: marcha. E aí eu achei, nossa, que linda essa história nesse momento. E acho que essa é uma postura de coragem, marchar. Na mesma história, ele diz que o mar não se abriu imediatamente. Um corajoso marchou, ouviu a voz interna, ouviu o mistério e foi. E o mar só começou a abrir quando estava de água mais ou menos por aqui. Então, eu acho que o convite que a vida está nos trazendo é um pouco disso, da gente abrir esse mar para um novo lugar que a gente ainda não conhece, marchando, fazendo a nossa parte, cuidando primeiro da gente, né? Bota a máscara na gente primeiro para depois botar no outro, cuidando do outro, cuidando das nossas escolhas, cuidando do planeta. E aí vou trazer uma frase do Newton Bonder que fala do parto, que eu acho que a gente está parindo um novo mundo, e essa frase é muito bonita, quis trazer. Em determinado momento, o lugar mais maravilhoso, aconchegante e repleto de nutrientes para o corpo se desenvolver, se torna estreito. O útero materno deixa de ser amplo e se transforma em um misraim, que é a palavra Egito em hebraico. A saída pelas águas a seco é difícil e pressupõe uma coragem que só se torna possível se alma e corpo andam de mãos dadas. O corpo quer sempre voltar para o lugar conhecido. O corpo quer sempre o conforto. E a alma é transgressora. A alma nos leva a dar o passo e marchar. Saber entregar-se às contrações do lugar estreito rumo ao lugar amplo é um processo assustador,
Estamos todos assustados. Avassalador, tem um monte de coisa boa, incrível acontecendo num espaço de tempo curtíssimo. E mágico. Então, que a gente possa juntos parir um novo mundo, mais bonito do que a gente conhecia, e que a gente já sabe que é possível, só precisa marchar. Para finalizar, eu queria responder para vocês essa pergunta, assim, de onde vem a minha coragem? Eu fiquei pensando que para fazer essa live eu também precisava me colocar vulnerável. E fiquei me fazendo essa pergunta, de onde vem a minha coragem? E vieram algumas respostas. A primeira delas vem da minha história. Eu ouvi uma frase linda esses dias, que é: tudo que eu vivi até hoje me preparou para esse momento que a gente está vivendo. Então, olhar para trás, para a minha história, honrar a minha história, honrar todos que viveram para que eu estivesse aqui hoje com vocês, me traz coragem. Me traz coragem, confiar no mistério da vida, confiar que existe algo maior que eu não sei conceber, nem tenho a pretensão de conceber, e que a vida sempre trabalha a favor da vida. Me traz coragem. Confiar na minha rede. No começo minha mãe estava assistindo, eu não sei se ela está assistindo ainda, mas essa história fala dela. Eu tenho 2 filhas, uma delas nasceu quando eu tinha 19 anos. E quando eu soube que eu estava grávida da Sofia, no consultório médico, não foi um teste que eu fiz na farmácia, fui ao médico, porque eu achava que era só, que não era nada. E eu fiz o teste no consultório médico. E aí o médico era um médico da família, que tinha sido médico da minha mãe, era meu médico, tinha feito meu parto quando eu nasci, e ele estava visivelmente constrangido em dar a notícia tão grande, né, aquele mar todo: você está grávida. E aí, quando ele falou, você está grávida, uma vida inteira passou na minha vida, um filminho, e também passou a possibilidade de não ter a coragem de enfrentar aquele mar, que era ter um filho com 19 anos. Mas a minha mãe estava do meu lado. E aí, nesses segundos, ela me deu a mão. E de encostar a mão na minha mão e sentir a minha mãe, que faz parte da minha rede, me veio a coragem. E que bom que eu tive essa coragem de enfrentar esse mar, que hoje tem 21 anos e é maravilhosa. Desculpa o choro, não consegui conter. E por fim, a outra coisa que me dá coragem é admirar os corajosos. O Jung, que é um psicólogo, fala da sombra e ele diz que a sombra é tudo aquilo que existe na gente e a gente não enxerga. Tem uma parte que é a parte das sombras ruins, que a gente não enxerga, mas tem o ouro da sombra, que é aquilo que a gente tem em nós e não enxerga que tem. Há uns meses atrás, ou há um ano atrás, a minha filha mais nova, a Clara, veio, assim, a gente já estava para dormir, ela estava na cama dela, eu já estava quase dormindo, ela veio no meu quarto chorando muito. E dizendo que estava com muito medo, que no dia seguinte ela tinha prova de matemática. E que ela não queria fazer a prova de matemática, que ela estava muito desesperada e ela estava chorando muito. E eu estava naquele movimento de estar quase indo dormir, e recebe o filho nesse estado. Eu abracei a Clara e perguntei assim, a Clara não gosta de matemática, mas gosta muito dos bichos, gosta de biologia. E eu perguntei, Clara, qual é o animal que você mais admira? E eu tinha certeza que ela ia me responder cavalo, porque ela gosta muito de cavalos, e eu já tinha todo um discurso para ela sobre os cavalos. Mas ela me respondeu, o leão marinho. Eu falei, nossa, o leão marinho, e por que você admira o leão marinho?
desconstruir toda a minha fala, né? Fiz outra pergunta, recurso, né? Outra pergunta, para você se jogar no vazio de novo. E aí ela me respondeu: eu admiro a coragem dos leões marinhos. Porque eles se jogam no mar, mesmo com predadores, mesmo com a fúria do mar. Então, que a gente possa emprestar de quem a gente acha que é corajoso e admira a coragem. Se você se vê não corajoso, pensa aí na sua vida quem são os leões marinhos que você tem perto de você, que olhar a coragem do outro vai trazer de volta a sua própria coragem. Tenho certeza que todo mundo aqui tem muita coragem aí dentro. E aí, para finalizar o nosso papo, eu queria propor uma nova interação. Não sei se está tarde ou se eu deixo essa pergunta para vocês. A gente consegue ficar mais uns minutinhos, fazer mais uma interação e voltar? Me digam, faz assim com a mãozinha. Ou abre o microfone e diz sim. 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 Nelly, querida, eu vou ter que sair, mas vou ficar com a pergunta. Vou esperar a sua pergunta. As perguntas são essas duas. De onde nasce a sua coragem? E de quem você empresta coragem? Quem são seus leões marinhos? Então, quem precisar ir, tudo bem, obviamente que tudo bem. Obrigada por ter ficado até aqui. Mas eu queria convidar para a gente fazer mais uma conversa, pode ser? Acho que Nelly, vou pedir... Mônica tá aí? Deixa eu ver se a Mônica tá aí fácil. Eu caí no meu computador. Acho que não sei se a Mônica tá. A Mônica tá. Aqui, Tô aqui. Mônica, divide a sala para mim. Você tá com... Tá, então a gente vai dividir. Acho que dessa vez pode ser um pouquinho mais rápido. Tipo, 7 minutos? 5 minutos? 5 minutos. De onde vem a sua coragem e de quem você empresta coragem? O Com só me dá uma orientação aqui na divisão, que eu não estou me lembrando aqui, em participantes, né? Cons, você está sem som. Desculpa. Bem aí do lado, você tem uma... Peraí que eu já estou entrando aqui de novo. Sala com quantas pessoas? Não importa. Pode dividir em 5 salas que vai estar ótimo. 5 ou 6 salas que vai estar bom. E aí você coloca 5 minutos. Põe 6 salas, porque como é só 5 minutos, aí tem menos gente, pode dá pôr possibilidade. 6 6 salas. Já cheguei. Aqui no computador. Foi, Mônica? Tô tentando aqui, só um minutinho, tá? Que ele sumiu aqui da minha... Só um minutinho, né? Quanto isso, acho que vale você falar do final da história da Clara. E como é que foi... Você não contou o finalzinho da história? Não contei o final da história. Ela fez a prova. Ela não tirou nota 10, nem 9, nem 8. Fez o melhor dela. Mas acho que o mais legal é que ela fez a prova. Ela foi lá fazer a prova com os leões marinhos junto. Onê, eu não tô conseguindo dividir o botão. Então tudo bem. Então não vamos brigar com a tecnologia. Já tô com a sala pronta. Já tô. Já conseguiu, Cons? Já conseguimos. Então vai. 5 minutos, pessoal. Tá aí. Podem ir para as salas. Vamos ver se todo mundo foi. Eu dou uma... Como é que eu faço para ir para a sala? Que eu não... Tem uma mensagem. Aparece uma mensagem na tela. E aí você tem que clicar no aceitar. Não apareceu para vocês? Para quem ficou? Ou vocês decidiram não ir?
Eu não achei. Não apareceu para mim. Eu também não achei. Não apareceu. Será que a gente entrou depois e... Eu acho que somos um grupo, então. Pronto. Pode falar aqui, eu também acho. Pronto, temos um É o grupo. grupo dos que ficaram. Boa, Zé. Vamos começar, então? Sim. Sim. Bom, vou falar. Bom, para mim, a primeira pergunta, de onde nasce a coragem? Para mim, vem do desafio. Cada problema eu já vejo assim como um desafio e a pressão. Então, a pressão eu tenho que encontrar forças e seguir, né? E enfrentar tudo isso, né? Então, essa seria a minha resposta para essa primeira pergunta. Posso falar? Vamos lá. Essa é a minha pergunta. Eu acho que a dor de continuar, para mim, a dor de continuar tem que ser maior do que a de... Tipo assim, se eu continuar no mesmo, a dor é tão grande que não tem opção. É melhor se jogar para o que vem de novo. Não que seja o ideal, mas para mim é ter essa clareza que está estreito e que está me apertando e está causando dor, então me dá coragem para me impulsionar. Eu perdi, o meu celular caiu na hora que você disse o que Moisés ia dizer. Eu amei a analogia, né? Poxa, vou trazer para a minha vida, sensacional. Depois eu te conto. Tão insightful. Eu acho que para mim é um pouco disso também, quando está tão apertado que não tem mais como permanecer. E acho que um pouco da coragem vem também da fé. Eu acho que quando a gente... É meio que assim, é o que tem que ser feito, não tem como... Você vai, porque para trás não dá para voltar, é uma coisa meio que da situação que vai, assim, e aí vai com fé, fecha os olhos e vai. Confia que... Acho que talvez da fé venha um pouco da onde vem, né? Da onde eu empresto a coragem é da fé. Acho que a dos dois. Não sei a diferença entre eles. Você precisa pensar um pouco. Eu vou falar rapidinho. Eu também vou nesse caminho, mas o meu caminho de coragem é quando eu olho e falo, isso está me incomodando tanto, está me fazendo mal, está me deixando de ser o que eu acredito ou quem eu quero ser, o que eu vou fazer de bem para minha vida. Então, dá aquele aperto, aquele sentimento, e aí eu vou com medo mesmo, né? É aquela coisa de vai com medo, mas vai. Então, eu acho que é isso, é de situações em onde essa relação comigo tem esse incômodo que não dá para segurar mais. De quem empresta coragem, não sei, estou aqui elaborando. O tempo das salas acabou, tá, gente? Só para vocês saberem. Eles já estão voltando para encontrar vocês aí. Já finalizou. Geralmente tem uns 60 segundos para as pessoas chegarem. Enquanto eles estão voltando, vocês já leram a Alma e Moral? Algum de vocês? Assisti a peça. Eu não lembro dessa passagem, criatura. Agora eu vou procurar o livro. Ele fala disso, do corpo informar, né? O corpo dá ele informa, fica tão incômodo que ele informa a alma. E a alma transgressora te empurra com coragem para frente. A peça é sensacional, quero assistir, mas quantas vezes quando acabar o fim do mundo eu quero assistir? Eu também, vamos junto. Já assisti 2 vezes, quero assistir 200. Somos 2, eu estou para assistir aí
monte de tempo, também não vou. Preciso ir. Vai voltar a passar, será? Porque ela vai, volta, vai, né? Ela está em cartaz. Acho que até setembro. Eu Nossa, assisti um pouquinho antes do fim do mundo, eu assisti. Eu fui ver. Nossa, eu vi há tanto tempo. Eu comprei o livro, não li, assim, o livro está aqui. É uma boa dica de leitura. Vale Mas sim. O é fim um do mundo arraso. não, né? Vamos corrigir o linguajar, é o começo do mundo, né, gente? Não é o fim do mundo. É o recomeço de um novo mundo. É o fim do velho para o começo do novo. Isso, é que a gente brinca, é uma brincadeira só. Nelly, posso pedir um minutinho? Posso fazer uma coisa assim, um minutinho antes que acabe e não dê tempo? Claro, eu queria... Cidinha. E abraçar a turma, principalmente dar os parabéns, que realmente foi assim maravilhoso esse encontro. Querida, muito obrigada. Que delícia te ouvir. Que delícia. Obrigada, Cidinha. Tia mãe, tá? Minha tia mãe. Uma flor, uma pérola. Obrigada, Cidinha. Que honra tê-la aqui conosco. Alguém quer trazer? Oi, acho que você pode ir já. Pode ir. Né? O pessoal já voltou. Alguém quer trazer alguma perspectiva, algum insight da conversa, alguma pergunta? Eu gostaria. Diga, Sérgio. Então, a gente estava conversando. Meu grupo foi o mesmo, a Cidinha e a Gabi, eu acho. Assim, a gente concordou bastante, né? Nesse aspecto de ter os exemplos dos pais, né? Eu tenho uma história muito parecida com a Nelly, do outro lado, né? Eu casei com minha mulher, ela já tinha uma filhinha, que é a Camila, que é minha filhona hoje. Minha mulher também teve uma filha com 19 anos, numa situação bem parecida. E a gente enfrentou juntos e construímos juntos uma vida muito, muito bacana, muito gostosa. Hoje minha filha está nos Estados Unidos, não quero nem chorar, mas ela está nos Estados Unidos, meu neto está lá também, a Cons, a Nelisa sabem quanto eu amo esse menino, né, meu netinho. Mas, de qualquer forma, vindo para o lado da força que a gente tem, a gente conversou um pouco sobre isso, né, com a Gabi. A força, a gente tem primeiro uma força divina, né? Como Moisés, como a Nelly falou, que Moisés bateu o cajado no mar, né? Ele teve a coragem de bater o cajado no mar por uma inspiração divina, e ali o mar se abriu, as pessoas passaram. Mas eu tenho muito isso comigo, muito, muito, muito. E os meus pais, né? Porque são um exemplo, que criaram 5 filhos, não tinha condição nenhuma. Hoje a gente, para criar 2, a gente pena. Eles criaram 5 sem ter condição nenhuma, e venceram, ensinaram para a gente os valores que a gente tem hoje e formaram as pessoas que somos. Então, é muito gostoso. E é maravilhosa, viu, Nelly? Essa sua live, desculpa, eu sou fã de carteirinha, vou ficar... Não posso. Mas muito gostoso, muito lindo. Obrigada, querida. Estou aqui em Campos do Jordão, mas estou conectado com o time o tempo inteiro, vocês sabem, né? Super, super. Deixa para os outros também. Eu tô na cozinha do lado dela aqui. Eu tô perto. Tá colando. Eu tô perto. E eu quero trazer uma coisa de um insight que eu tive, marmelada essa divisão, porque eu caí com a Gisele e com a Mônica. Ô, puta marmelada, né? Mas eu queria dizer um negócio de um insight muito precioso, que veio primeiro da sua fala, Nelly, da historinha da Clara, mas tanto a Gisele quanto a Mônica me trouxeram uma coisa que eu nunca tinha visto. As minhas referências de coragem sempre vinham de pessoas, alguns que a gente pode chamar de ídolos, pessoas mais velhas, pessoas que já tiveram sucesso em alguma coisa no que se lançaram. Mas tanto a Gisele quanto a Mônica me trouxeram que a coragem delas vem dos filhos. E eu achei isso tão lindo, que eu nunca tinha me pegado para pensar o quanto a gente pode se inspirar na coragem das crianças, quando não sabem de nada desse mundo que talvez maliciosamente nós sabemos, e se lançam a fazer as coisas. Então, a partir de hoje, eu me inspiro na coragem das crianças. É isso que eu queria falar. Que lindo.
Não é à toa que elas são preservadas, né? Nessa pandemia. Olha que louco isso, né? Mais alguma voz, queridos ou queridas, para a gente encerrar, que já são 7h36. A gente já está conectado há 1h40 quase. Eu queria falar, Nelly. Diga, Osmar. Eu também, eu estava no grupo com a Ju e com a Kátia. Marmelada também caí com a Ju. E da outra vez, Alex, se esse sistema randômico aí precisa dar uma chacoalhada no saco, para ver se as pedras saem diferentes. Mas a gente compartilha do mesmo sentimento, né? Família, os pais, filhos. Eu comentei com elas que eu tive uma inspiração muito grande em mulheres. Eu não conheci meu pai e minha mãe criou 6 filhos na raça. São 2 homens e 4 mulheres. Então, eu vivi sempre cercado de mulheres e eu bebi muito dessa fonte. E, por coincidência, a Ju trouxe, que eu não tinha me atentado, ela falou, a Beauty é uma mulherada do caramba. E eu tenho uma experiência grande em vocês, então acho que as mulheres têm muita força e eu sou muito grato a tudo que eu aprendi com vocês, meninas. Isso me dá muita força e os filhos também, né? Mas a mulherada tem uma particularidade muito grande para mim. Muita convivência. Que legal, que legal. Aprendo muito com vocês. A gente, me parece que esse movimento está pedindo mais da energia feminina, né? Da energia, dessa coragem, não é uma coragem que não vem da força física, da força bruta, é uma coragem que vem do coração de verdade. E o legal é que energia feminina está disponível para todos, para mulheres e para homens. Então, Posso que a falar gente... uma coisa, Nelly, disso aí rapidinho, Claro. antes de encerrar sobre essa questão da energia feminina? Eu não vi tudo, mas um estudo que eles estão vendo no mundo como se comporta os países onde evoluiu melhor a pandemia são liderados por mulheres. E eles estavam discutindo isso, né? A Angela Merkel e a Finlândia. Sei lá, para a gente olhar para esse estudo com carinho, não desmerecendo o masculino, mas outro, né? Já que isso brotou aqui, convite para a gente olhar para isso também. Sim, sim. O mundo andou, o velho mundo, aquele mundo que existia, né? Era um mundo onde a energia masculina dominava, seja vinda de homens, seja vinda das mulheres também. E o que a gente precisa é de equilíbrio, né? Energia masculina e energia feminina operando juntas. Meus amores, a gente já tem 1h40 quase juntos. Para a gente encerrar, eu queria primeiro dizer que a gente tem mais um encontro programado, desses primeiros que eu imaginei. O próximo é para falar, a inspiração é o Satish Kumar, que é um mestre indiano, que é líder da escola Schumacher, e a inspiração é no livro dele chamado Solo, Alma e Sociedade. Então, em breve vocês receberão informações e eu adoraria se vocês estivessem juntos comigo e com a gente. Obrigada por dividirem esse tempo, me ajudarem a fazer mais sentido. E eu quero deixá-los com uma frase do Fernando Pessoa, que é um poeta que eu amo, e que diz assim: esses pezinhos aí são meus, o mar me acompanhou demais nessa apresentação. Por acaso, foram surgindo fotos de mar e veio a história do mar por acaso, que eu não acho que nada é por acaso. E a Gisele falou um pouco dessa coisa da fluidez e da força da água, que também tem a ver com o feminino. Então, não por acaso meus pezinhos estão aí no mar, que eu tô com saudade de fazer isso. E lá vai Fernando Pessoa. Para ser grande, sem inteiro, nada. Para ser grande, sem inteiro, nada. Nada teu exagera ou exclui, perdão. Vou começar de novo. Para ser grande, sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Que sejamos lua e que sejamos
inteiros e inteiras em tudo que fizermos. Obrigada por me ouvirem, por me ajudar a fazer sentido, que a gente possa estar mais junto. Parabéns pela sua coragem. Te amo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Nelly. Obrigada. Parabéns, obrigada, adorei. Até a próxima. Muita troca amorosa. Até a Nelly. próxima Obrigada. quarta, pessoal. A gente vai mandar o novo convite, hein? Obrigada. Beijos. Boa noite, Beijos. obrigado. Queridos, bom ver vocês aqui. Obrigada, Gi, por ter me convidado. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tchau, Mari. Que delícia Tchau, te ver. Beijo para todos.